candidato a vereador. Vou pegar agora. Entra, eu vou pegar isso. Bom dia, pessoal do Porto Alegre 24 horas. Eu sou a jornalista Nádia Martins e nós estamos iniciando o 5º dia da nossa sabatina dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Essa sabatina é uma produção da GT Produções em parceria com a Estratégia, Centro de Palestras e Treinamentos. E hoje começa, mais uma entrevista e o candidato de hoje é o Walter Naugestain, do PP. É PP, né? PSD, desculpa, candidato. PSD. Colocar errado aqui. É PSD, hoje começa com o candidato Walter. E serão 3 semanas de sabatina e a cada entrevista será discutido o plano de governo de cada um dos 13 candidatos e ela será feita pelo professor Aragon e mediada por mim. Bom dia, professor. Bom dia, candidato. Bom dia, Nádia. Bom dia, professor. Tuas ordens aí. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma boa sexta-feira. Mais perto? Tá bem. Bom dia, candidato Walter. Bom dia, Nádia. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Então, nosso 5º dia de sabatina. Então, candidato Walter, primeira pergunta é no sentido de lhe apresentar. O senhor já é bastante conhecido da cidadania de Porto Alegre, mas lhe permitir fazer uma apresentação da sua relação com a cidade de Porto Alegre e também da sua trajetória política. O senhor é um vereador, o senhor teve vários mandatos, o senhor teve também atuações no executivo como secretário. Gostaria de lhe ouvir sobre isso, antes da gente adentrar mesmo o plano de governo, por favor. Bem, professor, eu sou advogado de formação, especialista em direito urbanístico, atuação no direito criminal também, no direito penal. Eu tenho 3 mandatos de vereador em Porto Alegre, com muita honra. Fui por 2 vezes o vereador mais votado do meu partido anterior no Rio Grande do Sul. Fui presidente da Câmara Municipal de Vereadores em 2018, uma gestão pautada pela transparência, pela economia de recursos, pela eficiência. Nós fizemos muitos investimentos e conseguimos uma economia recorde também de recursos na Câmara, implantamos o processo 100% eletrônico, que deu transparência à gestão, fizemos a doação dos veículos, da metade da frota de veículos da Câmara para a Guarda Municipal. Enfim, fizemos um ano bastante dinâmico, né? Trabalhamos os problemas da cidade, criamos um programa que se chamou Câmara na Rua, fomos lá para a trincheira da Ceará, conseguimos fazer com que aquela alça de cima fosse aberta, estava pronta, fomos aqui para o viaduto Otávio Rocha, para enfrentar o problema daquela Cracolândia que estava ali, também conseguimos colocar pressão para que fosse resolvido, trabalhamos a questão do asfalto na cidade, porque a cidade estava cheia de buracos. Fizemos um seminário internacional sobre direito e criminalidade para tratar dessa questão da segurança, trouxe especialistas do mundo inteiro aqui a Porto Alegre também naquele ano para tratar de tudo isso. Fizemos investimento em cultura, fizemos um espetáculo na Orla, uma ópera rock da Revolução Farroupilha, trouxemos mais de 1.500 crianças da rede pública para mais 2 apresentações desse mesmo espetáculo no Teatro São Pedro, uma das coisas bonitas que eu acabei vendo e fazendo naquele período. E antes disso eu havia sido, já nesses mandatos anteriores, o líder do governo na Câmara, do prefeito José Fogaça, em 2009, 2010, fui secretário de Indústria e Comércio de Porto Alegre e também fui secretário de Planejamento Urbano. Eu acho que tudo isso é fundamental para quem quer ser prefeito. A pessoa precisa conhecer a cidade, precisa conhecer a política, precisa conhecer a administração. Eu acho que são estágios que são fundamentais para quem postula ser prefeito da sua cidade. E a gente tem essa experiência mais do que qualquer outro, né? Porque essa vivência na cidade. Antes disso, eu tinha sido diretor de fomento do Banco do Estado aqui do Rio Grande do Sul, do hoje Badesul, era a Caixa RS. Eu vejo hoje muitos candidatos falando em microcrédito. Nós temos uma larga experiência, construímos o maior programa de microcrédito que já foi operado aqui em Porto Alegre. Essa semana ainda estava aqui perto do estúdio aqui de vocês, na feira da Epatur, falando com os feirantes ali, vários deles dando testemunha que foram beneficiários lá dos nossos programas de microcrédito. No período que eu tive à frente da SMIC, nós ainda ganhamos um prêmio do Sebrae do Rio Grande do Sul, prefeito empreendedor, pela formalização, apoio e formalização a micro e pequenos empreendedores. Então, tudo isso me qualifica para essa postulação que a gente traz, de saber o que fazer. Eu não acredito que ninguém que não tenha tido experiência administrativa anterior. Por exemplo, nós temos vários candidatos que nunca ocuparam um cargo executivo.
Inclusive a candidata que hoje está liderando as pesquisas. Ela nunca ocupou um cargo executivo. Não é possível que a gente acredite que alguém que não tem experiência executiva consiga sentar à frente de uma estrutura de 7,5 bilhões de orçamento, 30 mil servidores públicos, saiba o que fazer e consiga liderar a cidade para a superação dessa crise que a gente vive hoje e para que Porto Alegre encontre um novo caminho de desenvolvimento, um caminho, eu defendo sim a inclusão social através exatamente do desenvolvimento econômico, da desburocratização. A cidade está mal cuidada, a cidade precisa de uma zeladoria e precisa de um prefeito que tenha noção do tempo das coisas. Né? Eu vejo outros candidatos que já tiveram a oportunidade de passar pela prefeitura, estão aí as obras da Copa até hoje, Avenida Severo Dúlios, lá na Zona Norte, Avenida Tronco, aqui na Zona Sul, mercado público, o centro deteriorado, as ruas cheias de buracos. Tudo isso reclama um prefeito que seja um gestor com visão de gestor e com capacidade de gestor. E é isso que a gente traz, e é por isso que a gente pede uma oportunidade, professor. Muito bem, acho que ficou clara a sua relação com a cidade, a sua trajetória não apenas no legislativo, mas também no executivo. Eventualmente a gente pode voltar a conversar sobre essa experiência sua pregressa aí com a gestão pública em vários momentos. A ideia é debater o plano, então sempre que o senhor entender que é importante mencionar também alguma experiência sua, a gente tem discussões aqui a respeito da gestão do mercado, o senhor já foi secretário municipal dos comércios, então é importante a gente ir interagindo também ao longo dessa sabatina. Bem, mas eu queria, nessa fase ainda preliminar, entender algo que é bastante importante e que muitas vezes está escondido, né? Assim, às vezes as candidaturas, elas não deixam isso muito claro, e o plano deixa muito claro a sua concepção de Estado, qual o modelo de Estado que a sua candidatura enxerga, e também já lhe ouvi várias vezes falando também sobre a sua visão em relação ao papel que o Estado deve cumprir. E aí aqui tem uma questão pontual, né? A sua candidatura se apresenta como uma candidatura liberal conservadora. Sim. E eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso, porque tradicionalmente, ou até recentemente, não era muito comum que candidaturas desse campo se apresentassem claramente, né? Por exemplo, Sim. a candidatura, eu sou uma candidatura que defende princípios liberais, princípios conservadores, sou uma candidatura, se eu estiver equivocado, o senhor me corrige aqui, no campo da direita. Normalmente isso não estava tão presente, né? O campo da esquerda assumia mais claramente o seu modelo de Estado. Então, queria lhe ouvir um pouco sobre isso, porque acho que é interessante também que a população que se identifique eventualmente com a sua candidatura, também através das características do que significa ser propor uma gestão liberal conservadora. Eu acredito em valores, acredito na liberdade do indivíduo, no respeito ao indivíduo, no empreendedorismo, na família. São valores fundamentais. E o liberal conservadorismo é preservar instituições, para que essas instituições preservem aquilo que tem de mais importante numa sociedade. Entre outras coisas, o respeito. Eu estou vendo aqui algumas pessoas fazerem considerações muito pouco respeitosas no chat. O liberal conservadorismo representa exatamente o contrário disso. Muitos falam em empatia e falta empatia para muitas pessoas. O liberal conservadorismo representa esses valores. A empatia, se colocar no lugar do outro, a alteridade, ter a certeza de que se para fazer trabalho social precisa ter desenvolvimento econômico, o respeito a quem empreende, a quem gera emprego, a quem trabalha, não aceitar as ideias do coletivismo, simplesmente. Isso não funcionou em lugar nenhum do mundo. Evidentemente, a gente precisa ter uma sociedade participativa e colaborativa, cooperativa, eu também defendo isso, mas dentro dos marcos da economia de mercado e do capitalismo. Se a gente não criar uma sociedade de liberdade econômica, a gente não consegue fazer justiça social. E essa é uma convicção muito firme que eu tenho. Há muito tempo eu falava de autores conservadores, como o senhor é professor e deve se lembrar, veio aqui, inclusive, na Universidade Federal fazer uma palestra no Fronteiras do Pensamento, o Roger Scruton. É um dos ícones, um dos expoentes dessa visão do liberal conservadorismo. E, então, na verdade, em síntese, é isso. É uma ideologia que prega o respeito à menor das minorias, que é o indivíduo, que reconhece o indivíduo como sujeito de direitos, prega a liberdade econômica,
a economia de mercado, mas não o puro liberalismo. Porque no puro liberalismo, nós simplesmente vamos ter, muitas vezes, caminhar para o monopólio, para o abuso do poder econômico. O Estado é importante no liberal-conservadorismo como um agente regulador e promotor também da justiça social. Mas o Roberto Campos falava que o papel do Estado tem que ser ecológico, ele tem que criar o meio ambiente adequado para que as pessoas possam se desenvolver. Olha, eu quero pedir à Rosângela e ao Cláudio, que estão aqui, munidos de ódio, do seguinte: a primeira coisa, não há nada para falar da minha vida pública. Eu tenho 3 mandatos de vereador, eu fui um líder do governo que liderou mais de 80 projetos votados na Câmara no ano de 2009, eu fui responsável pela última revisão do plano diretor da cidade de Porto Alegre, eu fui um secretário de Indústria e Comércio premiado na minha gestão, eu sempre fui um dos vereadores mais atuantes de Porto Alegre, e não é de graça que eu fui presidente da Câmara, é um reconhecimento a esse papel. Tenho projetos, as pessoas podem não gostar da minha posição política, mas é preciso respeitar. Quando falam dessa história da dancinha, é só isso que tem para falar da minha vida. Na verdade, um cidadão pega um TikTok de uma filha, então quero dizer que estão atacando também as meninas, as minhas filhas, para quem fala em machismo, descontextualiza de um negócio e diz que nós estávamos zombando das pessoas que estão morrendo de Covid. Olha, gente, só uma mente doentia pode acreditar que uma família possa pegar e estar zombando de pessoas que estão morrendo de Covid nesse momento. Naquele dia, o senhor Cláudio Domingos e a senhora Rosângela, que deveriam ter vergonha de estar fazendo esse tipo de papel aqui, eu havia distribuído 10 toneladas, havia completado a distribuição de 10 toneladas de alimentos. Pesquisem aí, Cesta Solidária, no Instagram. Vejam o que foi. Nós distribuímos 30 toneladas de alimentos nesse período da pandemia. E naquele momento, final de abril, eu havia chegado em casa numa sexta-feira como hoje, e as minhas filhas brincaram comigo e disseram o seguinte: Nádia, pai, tu vai trazer a Covid para dentro de casa, porque tu está só na rua, em contato com as pessoas. E nós fizemos uma brincadeira ingênua, sem nenhum tipo de maldade. Agora, a maldade está em tipo de pessoas como essas, que certamente nunca contribuíram 1% do que a gente já fez para a sociedade. Eu quero saber o quantas pessoas elas ajudaram nesse período da pandemia. Pesquisem lá, Cesta Solidária, para vocês verem. Nós estávamos no Lami, na Restinga, no Sarandi, nas ilhas, todos os dias. Eu e a Andréia, minha mulher, fazemos um trabalho de anos nas creches comunitárias da cidade. Então, se alguém tiver alguma coisa nesse período para falar da minha vida pública, o Walter foi envolvido em escândalo, o Walter desviou dinheiro, o Walter é isso ou o Walter é aquilo, falem, não há nada para falar. Absolutamente nada. E é um dos maiores patrimônios que eu tenho. Aliás, eu tenho 2 grandes patrimônios. O meu nome, professor. O meu nome, a minha seriedade e a minha família. Eu sou pai de 3 filhos. Eu sou casado há 27 anos. Eu prezo e respeito isso. Então eu deploro que alguém que não tenha o que fazer nesse momento venha aqui destilar o seu ódio e a sua bile. E eu quero dizer o seguinte: vá fazer uma ação social, vá para uma creche do município, vá para o centro, vá arrecadar 1 quilo de alimento, vá ajudar alguma pessoa, porque nós estamos preocupados aqui em trabalhar pela cidade, senhor Cláudio Domingos. Nós estamos preocupados em trabalhar pelas pessoas da cidade. A senhora não é minha eleitora, dona Rosângela. É assim que trata os eleitores. A senhora está aqui só para destilar o seu ódio, e eu, de novo, encerro esse assunto aqui, Walter. Não trato mais desse assunto, porque a gente veio de tratar de coisas sérias, com muito respeito pelas pessoas que estão aqui, e, de novo, eu deploro alguém Walter, que tenha entrado aqui para fazer esse tipo de papel. Só um minutinho. Nós estamos aqui para discutir o plano de governo. Essa era uma das questões que eu ia entrar quando fosse falar de saúde, mas já que começou a discutir agora, é que assim, na última atualização dos dados da Secretaria Estadual de Saúde, teve 4.815 mortes por Covid. E aí os dados também apontam um registro de 6.691 novos casos infectados. Lá no início, foi em abril que viralizou esse vídeo, que, como bem disse, que foi uma brincadeira inocente, o senhor alega que não era tão importante, que não via tanta gravidade. O senhor mudou sua opinião em relação ao assunto do Covid? Ele é mais importante agora, é mais sério agora, ou lá atrás? O que eu disse que não via tanta gravidade? Pois é. Não, eu te pergunto, o que eu disse que eu não via tanta gravidade? Não, mas em relação aos dados. Agora que tem dados atualizados Mas eu de nunca muitas disse pessoas mortas, muitas mortes registradas. Eu nunca disse isso. Onde é que está dito que eu não via gravidade? Não, mas a gente está querendo saber a sua opinião em relação a isso. Não.
Tudo bem. Nádia, tu disse que eu não via tanta gravidade. Aonde eu disse isso? Não foi isso que eu quis dizer, candidato. Eu nunca disse isso. Eu nunca desdenhei da doença. Não, E de novo, eu estou dizendo, essa brincadeira está totalmente descontextualizada. Ela nem tinha que estar fazendo parte do processo político. Né? De novo, vou repetir, não há nada para falar da minha vida pública. Então, eu lamento isso. Eu nunca desdenhei da doença, eu sempre disse o seguinte. Aliás, escrevi, eu sou articulista no site do Diego Casagrande, chama Opinião e Crítica. Eu escrevi no dia 24 de março um artigo. Esse artigo dizia que nós tínhamos que equilibrar a manutenção, a preservação da vida e a manutenção da economia. Eu nunca defendi o lockdown. Eu sempre defendi o isolamento vertical. Eu sempre defendi que tinha que ter uma estrutura hospitalar de reserva para atender as pessoas que adoecessem. Eu continuo defendendo isso. Eu acho que o prefeito errou ao fechar a economia da cidade do jeito que fechou. Hoje tem mais de 6 mil CNPJs fechados em Porto Alegre. E um desemprego sem precedentes. Quase 60 mil pessoas perderam o emprego nesse período. Eu sempre tive preocupado com isso, continua sendo a minha preocupação. Eu acho que Porto Alegre é uma cidade rançosa, anti-empreendedora, comunista, em muitas vezes. E isso não deu certo em lugar nenhum do mundo e eu não quero ver isso de volta aqui. Eu quero liberdade econômica, eu quero desenvolvimento social, eu quero esse tipo de coisa. E, de novo, eu também acho que tem que ter uma visão social e que cabe ao Estado ajudar e assessorar as pessoas que precisam. Eu nunca desdenhei da doença. Aliás, hoje na Europa, nós temos uma segunda onda. Né? Mas eu continuo defendendo o seguinte, restringiram os ônibus. O que foi o resultado? Acumularam mais pessoas dentro dos ônibus. Qual foi o critério para fechar certas atividades econômicas e manter outras abertas? Critério de renda? Critério de porte? Por que não foi feito? No pico da pandemia em Porto Alegre, nós tivemos 93% de lotação hospitalar. No pico. Na verdade, nós ficamos aqui no mês de março, 18 de março, a 18 de abril, 18 de abril a 18 de maio, 18 de maio a 18 de junho, sem praticamente ter circulação do vírus aqui. O vírus começou a circular no Rio Grande do Sul a partir do final do mês, da segunda quinzena de junho. E nós tivemos o pico em agosto, 390 e poucas leitos de UTI ocupados. Então, na verdade, nós sacrificamos a economia e essas pessoas, não sei respondendo a quê. Não sei respondendo a quê. Porque, de novo, em nenhum momento nós tivemos a ocupação total dos leitos hospitalares. Mas não duvido, não sou negacionista, não acho que a doença não está aí. Aliás, eu sempre defendi a utilização de álcool gel, a utilização de máscara e todos os cuidados que as pessoas precisam ter. Candidato Walter, eu acho que está claro, e acho que está clara a sua posição, acho que o senhor já fez os comentários que entendia que deveria ser feito. O senhor interaja com o chat, como também entender melhor, o senhor, tá? Sempre que houver alguma pergunta que apareça de forma insistente, a Nádia, como jornalista, vai tentar... A gente sabe como é que funciona essas coisas, né? Eu já sou um pouco macaco velho. Tem pessoas que entram aqui, simplesmente, são 2 ou 3 que estão, mas é triste, porque eles perturbam ali o processo. Vamos focar no que importa, vocês me perguntem, eu só abri um parênteses para fazer um registro, simplesmente porque nós tínhamos que dizer isso daqui. Obrigado. Okay. O senhor fica à vontade, sempre que sentir a necessidade de fazer alguma interação com o chat, seja da forma como entender. Tá bem. De fato, o nosso grande objetivo é lhe oportunizar falar sobre o plano de governo. Vamos falar sobre Porto Alegre. Mas eu sei que essas questões também lhe mobilizam ali, né, como um homem público. Mas, enfim, vamos falar sobre o POA para ir adiante, seu plano de governo. Então, parcela importante da população não acessa os planos de governo, não lê os planos de governo, e a Sabatina tem como objetivo, de alguma forma, apresentar esse plano de governo que os partidos, as candidaturas se dedicam a elaborar. O seu plano de governo, claramente ali no início, dedica uma atenção especial à sua trajetória, a trajetória do seu candidato a vice-prefeito, delegado Diogo, enfim, tudo isso está presente. Agora eu vou adentrar o conteúdo mesmo do plano. 3 eixos aparecem como centrais de preocupação da sua candidatura: desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, compromisso com a gestão. Ok? Então, eu vou tentar... queria lhe ouvir um pouco sobre essa questão desses 3 eixos, e depois a gente entra nas temáticas de forma mais particular, educação, saúde, mas à medida que são os 3 eixos centrais, sinta-se à vontade para falar um pouquinho sobre
como a candidatura priorizou esses elementos. O senhor quer me fazer alguma pergunta específica sobre algum deles? Posso lhe fazer, então vamos interagindo assim. Isso. Vamos começar pela questão do desenvolvimento social, pode ser? Vamos começar, claro. Então, vamos lá. A gente está a candidatura, se o senhor for eleito, em 1º de janeiro vai se deparar com essa situação. Sim. Ainda teremos um estado de pandemia, né? O senhor Sim. mencionou, inclusive, a possibilidade de uma segunda onda. A Europa observa isso. Sim. Diria eu, não sou especialista nisso, mas diria eu que é muito provável que teremos em algum momento, né, uma Provável, segunda sim. onda. As consequências, a amplitude, a gente não sabe. Questão da educação. Calendário letivo mobiliza, né, ensino infantil, ensino Sim. fundamental, mobiliza famílias da cidade de Porto Alegre, mobiliza uma população importante do município de Porto Alegre. Sim. Qual a sua posição sobre isso? Teremos aulas remotas, teremos um modelo híbrido, teremos aulas presenciais? Como o senhor enxerga um calendário letivo para 2021 no ensino público de Porto Alegre? Um grande prejuízo que isso tem causado é a educação, um dos grandes prejuízos, né? Nós temos aqui 250 escolas municipais de ensino fundamental, nós temos toda a rede de creches conveniadas, são 207, e nós temos toda a rede de escolas infantis privadas. Todas elas, ao longo desse ano, com enorme prejuízo, por força da circunstância, tiveram que parar. Eu cobro desde maio um planejamento para isso. Sem planejamento, nada se faz. E, evidentemente, que a gente tem que ter os protocolos de segurança nas escolas. Mas a gente precisa caminhar para um ensino híbrido. Nós fomos forçados, assim, pela circunstância, a mudar muita coisa na vida da gente. E eu tenho defendido, eu estou falando aqui, eu tenho um tablet aqui na minha frente. Eu fui o primeiro, talvez o único candidato que tenha falado em dotar as crianças da rede pública de ensino de tablets. Né? E aí as pessoas me perguntam, mas de onde é que vai tirar o dinheiro, Walter? Bom, o dinheiro, o governar é fazer escolhas. No ano passado, em dezembro de 2019, aliás, no ano de 2019, eu, entre outras coisas, ao longo desses anos, eu fui membro da Comissão de Economia e Finanças. Eu fui, inclusive, 2 vezes presidente da Comissão de Economia e Finanças. Nós tratamos do orçamento do município, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LOA, do Plano Plurianual, e aprovamos a peça do orçamento. O orçamento é uma peça de ficção, é uma projeção. No ano passado foi projetado uma rubrica, não a rubrica lá da publicidade, 35 milhões para ser gasto em publicidade. Então eu defendo que esse dinheiro seja aplicado, ao invés de aplicar em publicidade, que seja aplicado nesse tipo de equipamento. Se nós pegarmos 30 milhões, nós vamos ter recurso para dar um tablet para cada criança da rede pública do município. E aí investir no ensino híbrido, que é o seguinte, vai para a escola. Se nós tivermos um caso numa escola de alguma contaminação, primeiro, medição de temperatura, todo mundo que chega na aula, na porta do colégio. Depois, asepsia das mãos. Se nós tivermos o caso de alguma doença no colégio, 2 semanas de isolamento, ensino à distância, retornam às aulas. O Covid está aí, a Covid está aí, vai permanecer. Nós temos que, infelizmente, até o advento de uma vacina, que muito provavelmente vai ser em 1º trimestre do ano que vem, e que eu sou contrário à obrigatoriedade da vacina, porque o STF já decidiu nesse sentido. Eu acho que vai se vacinar quem quiser. Ninguém vai ser obrigado a chegar e a tomar uma vacina. Não existe isso no direito brasileiro, né? Então, mas até o advento de uma vacina, nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Até lá, nós temos que encontrar, e talvez dali para frente, a modalidade do ensino híbrido na educação. Ok, eu acho que ficou claro. E como eu disse, no seu plano isso está bem claro, tá? A opção pelo ensino híbrido, mas a ideia exatamente é essa, é tirar do papel, tirar do plano e trazer aqui para a sua fala e conectar com a cidadania. Ainda sobre o tema da educação, o seu plano de governo também se refere à questão do ensino infantil, uma preocupação. Há vários tópicos ali, né, sobre a questão do turno integral, mas a questão do ensino infantil claramente é um problema do município de Porto Alegre. A gente tem um déficit, né, em relação ao ensino infantil, a gente tem dificuldade de acolher todas as crianças na idade do ensino infantil e as famílias que necessitam que as suas crianças estejam na escola. E a gente tem um dilema, opções, o senhor mesmo falou, o orçamento é isso, uma peça de ficção onde a gente tem que fazer opções, e o senhor deixou claro aqui que a educação é prioridade para o senhor frente à publicidade, por exemplo. Então, no tocante ao ensino infantil, e o senhor deu os dados, inclusive, né, a questão do... preocupa todo mundo que se envolve com o tema da gestão pública, como é o meu caso, e a questão das opções.
temos um ensino infantil dividido entre a rede municipal, pública. Vamos concentrar na rede pública, a rede municipal e as conveniadas. Vamos deixar de fora as escolas privadas, digamos, com fins lucrativos, porque essas têm famílias que têm condições de contraprestar, vão colocar os seus filhos lá. Pensando na escola pública, né, que pode ser oferecida pelo próprio poder público diretamente ou por conveniados. O senhor entende que esse modelo é um modelo adequado? O senhor gostaria de fazer alterações com esse modelo, em caso seja eleito a partir de janeiro? Entende que a rede tem que ser ampliada através de escolas públicas ou através de aumento de convênios? Enfim, qual é a posição da sua candidatura a respeito do ensino infantil público? Eu acredito que tem que ser aumentada a rede através de convênios. É um modelo que está funcionando bem. Eu tenho muitas críticas ao governo, talvez essa seja uma das questões que eu reconheço que houve um avanço. Eu não sou desses que fazem terra arrasada, que acho que nada presta, nessa área é um avanço. Se paga 508 a 530 reais por criança, creche, mas as creches ainda se ressentem muito, muitas delas de melhor estrutura física. Mas tem uma questão anterior ainda, Aragão, que a gente precisa enfrentar, que é o seguinte: nós temos hoje um déficit aí em torno de 10, 12 mil crianças que não conseguem ser atendidas por essa rede. A primeira questão que tem que ser trabalhada é uma questão que envolve, na nossa visão, um programa macro de segurança pública, que tem duas pernas. Tem a perna da prevenção e a perna do combate. Na perna da prevenção, tem uma coisa que dialoga muito com isso, que é a questão da maternidade precoce. E a maternidade precoce é algo que pressiona essa demanda. Hoje em dia, se a gente for na periferia, que não é periferia, se a gente for aqui na Vila Cruzeiro, que fica aqui perto, né? Se a gente for na Bom Jesus, se a gente for aqui na Planetário ou qualquer outro lugar, nós vamos encontrar meninas com 11, 12 anos com a criança no colo. Então, essa questão pressiona por mais vagas na rede pública. Primeira coisa, nós temos 136 postos de saúde em Porto Alegre e um programa que se chama Programa de Saúde da Família. Nós queremos criar um programa verdadeiramente o primeiro programa de planejamento familiar na cidade, que vai permitir com que a gente enfrente essa questão. A menina vai ser mãe se ela quiser ser mãe, no momento que ela quiser ser mãe. E oferecer um método contraceptivo para os homens também. Então, essa é uma questão importante. Como é que nós vamos fazer isso? Com assistência social, com apoio, com médico, com enfermeiros, e nós vamos oferecer um método contraceptivo para as meninas para evitar a gravidez precoce indesejada. Bom, isso, por um lado, já começa a diminuir a pressão por essas creches comunitárias. Eu e a Andréia, minha mulher, nós trabalhamos permanentemente essas creches. Não são todas as 207, evidentemente, que a gente consegue atender, mas a gente trabalha muitas delas, né? Desde a Lomba do Pinheiro, a Vila Mapa, passando aqui pelo Cristal. Eu tenho um dos nossos candidatos, o Carlinhos do Sencor, ali da Cotravipa, ele atende 410 crianças, né? Entre crianças e adolescentes. Tem o Paulo André, da Mavitron. Onde a gente for, tem um trabalho como a Dona Efigênia na Bom Jesus, lá na Vila Jardim, enfim, onde a gente for, nós vamos encontrar pessoas dedicadas fazendo esse trabalho. Eu quero aumentar isso. As pessoas vão perguntar, como é que tu vais aumentar? Dessas 207, no mínimo, nos 2 primeiros anos, para 250, e se possível ainda chegar a 300 ao longo de 4 anos. Com os recursos do Fundeb. Hoje, Porto Alegre tem um orçamento anual de R$1 bilhão do Fundeb. 1 bilhão é o orçamento da educação. Este recurso até 2026 vai dobrar. Sai de 11% para 21%, 22%. Isso vai permitir com que a gente tenha um orçamento de quase R$2 bilhões. Mais do que isso, muda o cálculo do orçamento da educação, porque vai ser retirado do que hoje é considerado investimento, as despesas com a aposentadoria dos professores. Então, isso faz com que também tenha que se aumentar, na ordem de talvez uns 300 milhões, o investimento em educação. Então, a gente quer olhar muito para a pré-escola. Então, primeiro, começar a fazer um trabalho de planejamento familiar. Depois, investir e qualificar essa pré-escola. E terceiro, investir e qualificar o contraturno através dos convênios com entidades que dão atividades para os jovens. Eu falei aqui da Mavitron, por exemplo, que fica ali na Avenida Tronco, eles têm um coral maravilhoso. Então, a gente estimular atividades culturais nesse contraturno. A rede pública estatal, infelizmente,
na atual circunstância do orçamento do município, não tem margem hoje para aumentar essa despesa. Eu defendo, como muitos aqui, a educação de turno integral. Né? Como é que nós podemos encontrar uma saída? Nesses conveniamentos. Com cursos de qualificação, por exemplo, aumentar os cursos com o Sistema S. Garantir que uma menina, por exemplo, possa fazer um curso de design de moda. Né? Que um menino possa fazer vários cursos profissionalizantes, hoje, inclusive, das novas tecnologias que estão surgindo. Tudo isso, para mim, é uma visão fundamental, essencial, no aspecto social, que tem a ver com a nossa visão de fundo da questão da prevenção da violência, da inclusão social e da prevenção da violência. Candidato Walter, acho que ficou claro a sua posição, e também reforço aqui que isso está presente no plano. Quer dizer, o senhor já estabeleceu uma interface com a questão da segurança, com a questão da prevenção, tudo isso aparece expressamente no plano, né? Mas queria lhe propor refletir um pouco sobre isso, porque eu acho que também é importante clarear, porque o senhor assume entendo eu, com bastante clareza as suas posições. E então, quando a gente transfere, né, a gestão, o senhor defendeu aqui o modelo das conveniadas, e por que será que algumas candidaturas, enfim, que algumas defesas desse modelo têm muita dificuldade de lidar com isso? Quero fazer refletir, porque o senhor, né, está nesse campo. A gente está transferindo para uma entidade privada sem fins lucrativos. É um guarda-chuva geral, candidato Walter, da privatização. Mas, assim, isso não é um problema. Ou seja, para candidaturas que entendem que, eventualmente, o setor privado, sem ou com fins lucrativos, dependendo da modalidade, deva oferecer serviços públicos, deva oferecer prestação de serviços públicos. Por que o senhor, queria lhe propor essa reflexão, por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com isso? Ou seja, aqui o meu papel não é o da subjetividade, defendo ou sou contra a privatização. Minha questão é, por que a gente tem aqui o formato de conveniados é um formato de privatização, para entidades privadas sem fins lucrativos, mas é o entendimento Porque eu defendo cada vez mais que o Estado deve administrar contratos e não pessoas. Perfeito. Se tu for comparar, Porto Alegre a prefeitura de Porto Alegre é hoje do tamanho da American Airlines, a maior empresa aérea dos Estados Unidos. A prefeitura de Porto Alegre hoje é do tamanho, está comparada às 10 maiores empresas do Brasil. Sabe o que é isso? Sabe o que custa isso, professor Aragon, para o contribuinte? Eu te pergunto o seguinte, é eficiente? Nós estamos satisfeitos? A Prefeitura de Porto Alegre, e de novo, ninguém vai conseguir mudar isso nos próximos anos, porque existem institutos que eu respeito. Eu acho que o servidor tem que ser valorizado, não estou dizendo que não. Né? A estabilidade do serviço público. Mas a gente consome por ano hoje, R$ 1 bilhão com déficit de previdência de 17 mil servidores aposentados. 1 bilhão. Sabe quanto é que custou a Orla ali, professor, que mudou a cidade? 90 milhões de reais. O senhor sabe quanto é que é a folha de pagamento por mês? Vocês sabem aqui, gente, no estúdio? 240 milhões de reais por mês. Ou seja, com um mês de folha, nós faríamos 3 orlas. Um mês de folha. A prefeitura, 7 anos a despesa de pessoal equivale a 1 ano de investimento na cidade. É por isso que sobra para investir na cidade somente 2% do orçamento. Só 2%. É por isso que não tem parada de ônibus decente, é por isso que as ruas estão esburacadas, é por isso que não se consegue fazer o conserto da canalização, é porque não sobra dinheiro para isso. Então tem que mudar esse modelo. De novo, como é que vai mudar esse modelo? Né? Tem que ter um Estado mais enxuto, muito mais valorizado, sim, de excelência de servidores públicos que trabalhem no controle dessas coisas, desses contratos. Muitos que estão defendendo, na verdade, corporações, vão falar o seguinte, isso é apenas a privatização do serviço e a perda da qualidade. Por quê? Se quem tem que fazer o controle da qualidade que faz é exatamente o funcionário de carreira. E ele vai fazer esse controle. A creche está prestando mau serviço, e as creches conveniadas, eu sei que prestam excelente serviço. Né? Ninguém está falando aqui, agora, mais recentemente, o modelo de contratualização da saúde. Os hospitais que estão contratualizados, que é o Instituto de Cardiologia, o Hospital Divina Providência, o Hospital Mãe de Deus, são hospitais de excelência. Quando eu era secretário da SMIC, eu tinha um recurso para fazer qualificação de mão de obra da construção civil, um desses assim. Aí eu coloquei a licitação na rua, ganhou uma empresa, e eu chamei o meu funcionário e perguntei para ele, vem cá, que empresa é essa? Ele disse, não sei, secretário, então verifica para mim. Eu descobri que era uma empresa do Recife,
dessas assim, de qualidade duvidosa, que ficava olhando o Diário Oficial do Brasil e via onde é que abria um curso desse, onde é que tinha recurso, e vinha ali, preenchia os pré-requisitos, se habilitava, oferecia o que a gente chama na licitação de menor preço, para ganhar a licitação, ganhava, e dava um péssimo curso de qualificação para as pessoas que precisavam do curso. O que eu fiz? Eu procurei o Sistema S, o Senac, e disse assim, olha, eu tenho 3 milhões aqui de reais por ano para fazer qualificação. Vamos fazer direto? E aí chamei o meu jurídico e fizemos um convênio, e ao invés de eu entregar um péssimo curso de qualificação para os jovens, eu entreguei um diploma, que é quase que um passaporte para o mercado de trabalho, que é um curso de qualificação do Senac, do Sistema S. Fiz a mesma coisa para os motociclistas de Porto Alegre, quando a gente criou a Lei Geral do Mototáxi. Eu sou autor, as pessoas me perguntaram aqui o que eu já fiz. Entre outras coisas, eu sou autor da Lei Geral da Microempresa em Porto Alegre, que cria facilidade de desburocratização para micro e pequenos empreendedores. Eu sou autor da regulamentação das feiras de produtos orgânicos na cidade. De 2012, essa lei é minha, vigora até hoje. Eu sou autor do Fumo Zero. Foi a maior mudança de cultura da história dessa cidade. As pessoas iam em um restaurante, ou na balada, ou no bar, acendiam um cigarro, todo mundo fumava na cara de todo mundo, o cara chegava em casa, tinha que tirar a roupa. Nós fizemos um planejamento, executamos uma operação, em 1 ano e meio nós acabamos com cigarro em ambiente coletivo fechado em Porto Alegre. Nós formalizamos micro e pequenos empreendedores. Então, e entre outras coisas, isso que eu falei, nós criamos a lei que regulamentou a atividade de motofretista em Porto Alegre, os motoboys. Mas não era só fazer isso. Nós criamos cursos gratuitos junto ao Senat para que eles pudessem ser qualificados. Então, nós oferecemos esses cursos e fizemos esse tipo de atividade. Eu, de novo, voltando aqui para a tua pergunta, eu acho que o Estado tem que ser mais enxuto, muito qualificado, o servidor tem que se sentir estimulado, mas o Estado não pode pesar tanto para as pessoas. Por que se aumentou o imposto no ano passado? Porque é preciso suprir essas necessidades do Estado. E aí alguns gestores acham, eu sou contra o aumento de imposto, já assumi o compromisso de reduzir o IPTU, que é muito mais fácil aumentar o imposto de quem empreende, de quem precisa. Toda vez que aumenta o imposto, tira alguma coisa de dentro da tua casa, Nádia. Tira de alguma conta que tu vai ter que pagar. Para pagar um Estado que está inchado, que é ineficiente, e que precisa e que deve ser mais eficiente. Então, eu defendo a meritocracia, Aragon. Por exemplo, vamos falar aqui Eu, embora seja um conservador, eu recebi no final do ano, na minha gestão na Câmara, uma placa dos servidores da Câmara, em agradecimento à relação que a gente conseguiu estabelecer e aos avanços históricos que a gente teve na pauta reivindicatória deles. Então, eu não estou dizendo o seguinte, que eu não quero guerra nenhuma com nenhum tipo de servidor. Agora, existem alguns diálogos, muito papo reto, olho no olho, que a gente vai ter que fazer. Por que o professor de Porto Alegre tem os melhores salários entre todos os professores do Brasil? 40 horas semanais, com 10 anos de carreira, está numa média de 9, 10 mil reais por mês. E esse é um dado da transparência, vocês podem acessar. Alguns vão negar, vão dizer que não. Está no portal Transparência. Chamem o secretário Adriano aqui, perguntem para ele se não é isso. E nós estamos em 25º lugar entre 27 capitais brasileiras, Nádia. 25º. Por que o filho das populações mais pobres tem que estar condenado a um subensino? A um ensino de má qualidade? Se a gente tem boas escolas municipais, a estrutura física é boa, se os professores estão bem pagos, por que 25º? Vocês sabe qual é, Nádia, a posição de Florianópolis? É 4º lugar. Aliás, Curitiba 4º, Florianópolis 7º. Vocês sabem, gente, que está aqui no estúdio nos acompanhando, qual é a primeira capital no IDEB do Brasil? Teresina, no Piauí. Será que Teresina tem uma situação melhor do que a de Porto Alegre para estar em primeiro? Curitiba está em 4º, Florianópolis em 7º e Porto Alegre em antepenúltimo lugar no Brasil, no ranking do ensino público. O que está acontecendo com o ensino público? Então, a gente vai ter que ter meritocracia, a gente vai ter que aferir a produtividade. Eu sou autor de uma outra lei, as pessoas perguntaram aqui, qual é a outra lei quais leis que eu tenho? Eu tenho uma que determina que na porta da escola seja fixada, Beatriz, a colocação do teu colégio no ranking do IDEB. Candidato. Para que os pais possam saber que posição que está aquele colégio no ranking do IDEB. Candidato Walter, até reforçando aqui, o próprio plano de governo apresenta ali as suas principais iniciativas no Legislativo. Há uma síntese ali quem tem interesse pode ir ali olhar, o senhor
menção, isso aparece. Eu acho que ficou claro a sua concepção de Estado, a forma como o senhor enxerga a prestação de serviço, e eu quero adentrar o tema da saúde, porque eu acho que tem conexão também, o formato da gestão, eu acho que já ficou claro como o senhor pretende gerir, e vamos tentar tratar da questão da saúde, porque, assim como o ensino infantil é um tema que preocupa muito, mobiliza muito a cidadania, o tema da atenção básica, o senhor mesmo fez menção a uma relação existente entre educação, segurança e saúde pela estratégia de saúde da família, e a gente tem um problema aí colocado para o próximo prefeito, que é o IMESF, Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. E eu gostaria de lhe perguntar como o senhor vai tratar o IMESF do ponto de vista da estratégia de saúde da família, qual será a sua opção, né? A gestão atual já deixou claro qual é o seu formato, a transferência para organizações privadas sem fins lucrativos, mas eu queria conectar também com uma fala do senhor, que é o modelo de gestão, né? Ou seja, pensar numa gestão onde o servidor vai ser um regulador de contratos mais do que um prestador diretamente, tá? Acho que ficou bem claro a sua defesa desse modelo. Mas eu lhe pergunto, candidato Walter, relembrando o caso do IMES, todos nós sabíamos, o senhor, salvo engano, era secretário nesse momento no governo, eu fui o líder não era do vereador, não estava no legislativo. Eu fui o líder do governo que trabalhou a concepção do IMESF, tá, da forma como ele foi feito. Perfeito. Eu era o líder do prefeito Fogaça. Isso. Nós definimos que nós íamos fazer uma fundação e a esquerda está aqui hoje, né, os adoradores do Maduro, do Chaves, do presidente da Argentina. Posso materializar a pergunta? O senhor acho que já clareou ali, eu tenho de memória que o senhor era vereador eleito, mas estava exercendo uma função no secretariado naquele momento. Eu né, saí depois, em 2012, quando foi criado, eu perfeito. já era secretário de Indústria e Comércio. Mas o senhor clareou até um pouco mais para mim. Assim. A grande dificuldade que eu tenho em entender essa opção, e gostaria de lhe ouvir, é que naquele momento todos nós sabíamos, candidato Walter, que o IMESF, no modelo de fundação pública de direito privado, era inconstitucional. Sim. Precisava de uma lei complementar que regulasse as atividades das fundações públicas, transformando, por exemplo, as funções principais... Nós não queríamos fazer mais uma estatal. Ok. Eu lhe entendi, mas essa questão da regulação... a gente vinha de um problema, de um déficit de regulação, exatamente, o Instituto Solos, que geria a estratégia da família, mostrou exatamente o déficit que a prefeitura tinha de fiscalização. De repente a gente se depara com o Fundo de Garantia de Trabalhadores do Instituto Solos, que era o MOCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, que não estava sendo recolhido, então o município de uma hora para outra se deparou com uma situação, teve que romper o termo de parceria, enfim, era a única forma, e tinha que optar por uma modelagem, tinha que optar. E foi feita uma opção. O que me causa curiosidade é por que a opção por um modelo que era inconstitucional? A gente tinha várias outras, o senhor mesmo mencionou agora, olha, e aí o senhor fica à vontade para responder, nós não queríamos um modelo, mais uma estatal, ok. Havia outras possibilidades do que não criar uma figura que era inconstitucional e que hoje a gente está com essa questão. 10 anos depois estamos com essa questão. Eu não tenho essa memória, professor, de que era inconstitucional naquele momento. Assim, o artigo, né, a nossa questão aqui não é para entrar num debate... Eu não tenho essa memória. Tecnicamente, mas assim, as fundações públicas... Quem alegou a inconstitucionalidade foram os partidos da esquerda, quem ajuizou a ação... foi o PCdoB, o PT, os sindicatos, né, ligados a esses partidos, porque queriam que houvesse um concurso público para as pessoas entrarem como estatutários na prefeitura. Estatutário é no dia seguinte sindicalizado e massa de manobra do sindicato. Perfeito. Candidato, eu vou fechar a pergunta e aí o senhor fica à vontade o tempo que precisar para responder. Sim, é um debate técnico e o direito, como o senhor sabe, o senhor é do campo do direito, eu também, a gente tem interpretações. Mas assim, objetivamente falando, a Constituição, até hoje, não tem. Ela prevê uma lei complementar para regular as atividades das fundações públicas. A União, na época até, era governo Lula, propôs um projeto de criação das fundações estatais, projeto de lei complementar 92, de 2007. A gente tinha esse cenário de fundações sendo criadas no Brasil inteiro. Aqui na Grande Porto Alegre, observamos isso, com partidos de campos diferentes, candidato. Mas, assim, havia uma inconstitucionalidade. Lembro que a própria Procuradoria da Câmara de Vereadores
também se manifestou a esse respeito. Enfim, é que hoje nós temos um problema objetivo, resultado de uma decisão do STF que apenas aplicou o que diz a Constituição. Não há lei complementar regulando as fundações, é inconstitucional fundação por direito privado em áreas que são essenciais, como a atenção básica no caso do município. Ok. Como lidar com essa questão? Como o senhor, caso eleito, vai lidar com a situação do IMESF a partir de janeiro de 2021? Acho que agora a pergunta ficou clara, a gente já conversou bastante sobre isso. Professor, o seguinte, quem feriu de morte o IMESF, eu vou dizer de novo, foram aqueles que ajuizaram a ação direta de inconstitucionalidade. E é preciso assumir isso. Né? Os sindicatos, o Sindisaúde e outros tantos, ligados à esquerda, braços orgânicos dos partidos de esquerda, do PT, do PCdoB, do PSOL, eles não queriam o modelo de fundação. Nós criamos a fundação. Eles entraram com uma DIN. Essa DIN levou 10 anos para ser julgada, foi julgada agora. O que o município está fazendo? Está buscando um modo de contornar essa questão. Eu acredito que o Instituto Solos, ou o exemplo daqui de Canoas, por exemplo, que teve uma outra empresa, uma OS dessas aí, picareta, não é o caminho. Mas esse outro modelo de vincular com hospitais de referência, como Mãe de Deus, como o Divina Providência, é um caminho. Agora, tem duas categorias nesse aspecto que nós temos que retirar daí. Né? Dos médicos, que eu acho que no município ganham muito pouco e não tem um plano de carreira, e da questão dos agentes de saúde da família, que esses fizeram um concurso e que nós vamos ter que discutir uma forma de como é que a gente vai levar adiante essa questão. Então, ninguém tem essa definição. Agora, quem chegar aqui e disser que vai simplesmente colocá-los para dentro da máquina, professor Aragon, está mentindo. O senhor sabe por quê? Porque nós temos, entre outras coisas, aprovada aqui em Porto Alegre, a Lei da Responsabilidade Fiscal do Município, que determina que a partir deste ano de 2021, não, vou dizer bem claro aqui para vocês, não possa haver aumento de despesa com o pessoal enquanto o investimento na cidade não chegar a 10%. Eu não sei se o senhor sabe dessa lei, se tem ciência. Então isso cria uma trava. Hoje o investimento na cidade é 2%. 2%. Então se nós, o que vai acontecer aqui nos próximos anos, enquanto não chegar a 10%, não vai poder contratar gente. E isso não é que eu queira, que eu não queira. Então quem prometer que vai incorporar essas pessoas, ou qualquer pessoa para dentro da estrutura pública, não vai poder, porque inclusive vai incorrer num crime, numa improbidade administrativa. Então, este modelo da contratualização, de novo eu vou dizer, com uma estrutura muito qualificada, pública, é o modelo que no futuro nós vamos ter que avançar. Ok, candidato Walter, eu acho que ficou claro aí a sua posição com relação a questão do IMESF, porque o candidato eleito ou a candidata eleita vai ter que lidar com essa situação, né? Ela não vai se exaurir ainda nesse momento. Apenas, o senhor tocou aqui na questão da lei de responsabilidade fiscal e eu acho que é um tema importante. Às vezes eu fico me perguntando o que é mais importante, se é a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar, ou se é a Constituição quando prevê direitos, enfim. Por vezes eu me deparo com essa... Não estou... A gente tem que prever deveres também, professor. Não, claro. Não adianta a gente só falar em direitos, e todo mundo tem direito, e quem é que paga essa conta? Não, claro. Quem paga, Aragon? Eu lhe entendo bem, mas eu lhe entendo bem, não estou... Assim, ó, eu de novo vou dizer, acho que tu é professor, acho que até da Universidade Federal, né? Isso. Todos os professores têm que ser valorizados e reconhecidos. Eu te digo o seguinte, quem paga a conta? Sua Excelência, o contribuinte. Ele é tratado dessa forma? O que nós recebemos em troca? O que o cidadão, que é, na verdade, quem sustenta a estrutura pública, recebe em troca? Porque o que eu vejo é o seguinte, as corporações são muito bem organizadas e o cidadão, via de regra, desorganizado. Né? A imensa maioria é desorganizada. E ela acaba sempre pagando a conta. Ok, eu lhe entendi, eu acho que está claro a sua posição, e o meu objetivo aqui é fazer com que as candidaturas deixem claro as suas posições, né, e estabeleçam exatamente a forma como elas devem governar. Às vezes eu faço algumas reflexões, como eu fiz aqui, porque eu acho que no caso do senhor ficou muito claro desde o início, quando o senhor disse assim, a gente tem que fazer opções, ou seja, o senhor não está escondendo nada, tem que fazer opções. Sim. E ao fazer opções é isso, eu também entendo dessa forma.
Isso vai agradar alguns, não vai agradar outros, faz parte, eu não Isso venho aí. aqui para enganar ninguém, eu venho aqui para ser transparente e dizer a visão de Estado que eu tenho, os valores que eu acredito, né? Acredito que os empreendedores da cidade sofrem muito, eu acredito que não há... Vamos entrar nesse tema, que eu acho que é um tema que o senhor tem bastante a contribuir aqui para o debate. Vamos falar sobre a gestão do mercado público, que Sim. O senhor esteve envolvido com isso. Eu como fiz mais gestor no também. mercado público, me perdoem dizer isso, às vezes parece falta de humildade, assim, eu fiz mais no mercado público em 2 anos do que foram feitos nos 8 anos seguintes à minha saída à frente do mercado público. Ok, então, de forma bem objetiva sobre isso, acho que o senhor tem condições de conversar sobre isso com a população e até aclarar alguns elementos. Como o senhor pretende gerir o mercado público? Porque a gente tem uma discussão hoje onde essa modelagem não está claro, se deve ser uma gestão... Eu sou muito amigo da Ascomep, que é a Associação dos Comerciantes do Mercado Público. Então, qual a sua forma de entender a gestão do mercado a partir de 2021? Eu acredito que nós temos que buscar... Eu vejo assim as pessoas falando não à privatização do mercado. Tem um equívoco aí que a gente tem que primeiro esclarecer. Quem explora o mercado público são privados já. Todo permissionário que está lá dentro é privado, não é público. As lojas lá não são estatais. As lojas são privadas que estão lá dentro. Todas as bancas de dentro do mercado público são privadas. Então, não a privatização do mercado, bobagem. O mercado já é privado. O que acontece é o seguinte, o cidadão paga um valor, que é um aluguel do mercado, esse aluguel vai para um fundo, que vai para a Secretaria da Fazenda e deveria retornar para ser reinvestido no próprio mercado. Não acontece. Vai para o Caixa Único e não volta. Segunda coisa, eu quando era secretário, um dia estragou uma escada rolante. Aí era uma polia que tinha que trocar, era além do valor do contrato de manutenção. Eu tive que abrir uma licitação para trocar aquilo. Eu levei 3 ou 4 meses para arrumar a escada rolante do mercado. Um equipamento comercial não pode acontecer isso. Se trocar uma lâmpada, tem que trocar. Se o banheiro tiver com vaso quebrado, tem que mandar consertar. Então tem que ter uma outra dinâmica dentro de um equipamento comercial como o mercado público que seja mais rápida. E por ele ser hoje essa modelagem que é estatal, no seu espaço condominial, vamos dizer assim, isso não acontece. Então, o que eu defendo? Uma modelagem, uma governança que valorize os permissionários, que eles sejam os protagonistas nessa história, mas evitando que um determinado permissionário possa ter 4, 5 ou 8 permissões de uso lá dentro. Né? Então, assim, a gente tem que caminhar para essa governança. Belo Horizonte tem isso. Outras cidades do mundo têm isso. Acho que está errado o que o Marquesan fez. Porque o Marquesan queria fazer uma licitação de 35 anos, onde um grande grupo econômico pode ganhar o mercado público, e aí ele pode, inclusive, mudar a característica do mercado. O tipo de loja que está lá dentro, né, a vocação do mercado público. O mercado tem uma vocação popular, sim, em muitos casos. Em alguns outros, algo mais sofisticado, certos produtos aí de preço mais elevado. Tem que ser preservado isso. Acho que o mercado tem que trabalhar no domingo, pelo menos o setor da gastronomia, pelo menos tem que voltar a ter gastronomia. Eu acho que tem que ser qualificado o entorno do mercado público também. Então, todas essas coisas eu defendo. O mercado público é uma joia da cidade. O que eu te disse assim, quando eu cheguei lá, os retalhos dos açougues eram guardados dentro da câmara fria do mercado. Nós fizemos uma doca para a destinação do lixo, nós fizemos a reforma das câmaras frias, nós fizemos junto com o Sistema S a implantação do programa de alimentação segura, nós colocamos o Fumo Zero dentro do mercado, eu promovi a reforma do Naval, a ida para lá do Seninha, a ampliação do café do mercado, a ampliação do Japesca, e tinha uma parrigeira que estava lá em cima, que estava pronta, infelizmente, antes dela abrir, incendiou o mercado público, e aí desde o que incendiou, 8 anos. Já passou o governo Melo Fortunati, o governo Paim Marquesan, não conseguiram reabrir o mercado. Então eu defendo a imediata reabertura do mercado. Eu tive, como presidente da Câmara, fui convidado a visitar uma cidade irmã de Porto Alegre, que se chama Canazawa. O mercado público de Canazawa é cheiroso, é perfumado. Né? Por que o nosso não pode ser? É simples ser. A gente tem que ter um processo de jateamento do esgoto do mercado, né? De limpeza do mercado público. Então são coisas, entre outras coisas, nós colocamos lá identificação bilíngue, todas aquelas placas que estão hoje dentro do mercado público, de sinalização, identificação foi do nosso período. Volto a dizer, em 2 anos nós fizemos mais no mercado que os 8 anos subsequentes. A Adriana, que é presidente das Comep, o Ivan, que foi ex-presidente, o Sérgio, todos os mercadeiros sabem disso, sabem da minha relação, do meu carinho pelo mercado. Acho que tem que ter estacionamento na volta. Eu instalei os bicicletários no mercado público também. Né? Então, o mercado tinha 145 anos, não tinha bicicletário. A gente fez essas coisas. E eu quero fazer muito mais.
Ok, então acho que também ficou claro que esse modelo que está sendo proposto, o modelo de uma concessionária que faça a gestão como um todo, não lhe agrada, e também o modelo de uma gestão a partir do próprio poder público, Também não me agrada. Também não lhe agrada. Pela minha própria experiência. Ok. Vamos adiante, candidato Walter. Eu queria discutir um pouco aquilo que o senhor denomina no plano de principais compromissos da gestão. Né? Tem alguns elementos ali me parecem relevantes, queria lhe ouvir. Um desses elementos é a questão da própria reorganização administrativa, ou seja, com subprefeituras. Né? Sim. Eu vejo hoje, tem 2 candidatos falando a respeito disso, nós fomos os primeiros que falamos. Isso E eu acho mesmo. que eles copiaram esse assunto, né? Vamos lá. Da onde é que eu tirei isso, professor? Isso, vamos lá. Eu fui secretário de Planejamento Urbano. Essa história, o PT criou uma ideia de que eles criaram a participação popular. Não é verdade. Verdade, naquele momento, o orçamento participativo foi criado como forma, o senhor é estudioso disso, de desautorizar a democracia representativa, o parlamento, de criar uma instância direta entre o povo e a burocracia do partido. Tá? Então era a espécie de replicar os comitês do povo. Participação popular é muito anterior ao orçamento participativo. O Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre é de 1937. Desde 1937, Porto Alegre tem experiência de participação social. Então isso não é monopólio nem privilégio de um partido ou de outro, nem de uma ideologia. Bom, nesta organização do planejamento da cidade, existem 8 regiões de planejamento, que a gente chama. E até hoje, no Conselho do Plano, os representantes dessas regiões são eleitos. Eu, quando secretário do Planejamento, organizei e vivi uma eleição que, no caso lá da Restinga, por exemplo, que pegava toda aquela região, mais de 1.000 pessoas apareceram para votar. É quase que uma eleição mais do que uma eleição de vereador em muita cidade pequena. São 30 e poucos assentos nesse conselho. Ele é tripartite, é uma parte da sociedade civil organizada, de entidades que têm uma afinidade com o planejamento urbano, uma parte da prefeitura e uma parte de pessoas eleitas nas 8 regiões de planejamento. Nós queremos criar subprefeituras, 8 subprefeituras, para aproximar a administração e a prestação de serviço do cidadão, dos bairros, das regiões. E as pessoas me perguntam o seguinte: mas vai criar estrutura? Não. Simplesmente redimensionando, reestruturando o que já existe. Tem 17 regiões de orçamento participativo hoje, que tem os CRAS, que fazem o atendimento social, e tem os CRIPs, que fazem a manutenção da cidade. Nós podemos, inclusive, reduzir essas 17, trazendo para essas 8, né? E criando as subprefeituras. A manutenção e a zeladoria da cidade é muito ruim hoje, professor. A gente precisa melhorar muito isso. A conservação viária, eu quero me encarregar pessoalmente das operações tapa-buraco na cidade, pelo menos durante um período. O prefeito aí que assumiu ficou 3 anos sem fazer investimento em conservação viária. O DEMAI tem mais de 200 milhões em caixa. E a rede pluvial da cidade está ruindo. Por quê? Porque tem uma questão da mistura do esgoto cloacal com o esgoto pluvial, isso provoca corrosão na rede. Então tem que ter um plano plurianual de investimento do DEMAI e executar esse plano. A gente tem que resolver o problema da água do extremo sul, né? Belém Novo, a estação lá no Belém Novo, a Lomba do Pinheiro, isso é investimento. E isso eu quero fazer criando as 8 subprefeituras que vão ajudar o prefeito e aproximar a população e as regiões da administração pública. Ok, candidato Walter, acho que ficou claro essa questão, e aí já me dá um mote aqui também para um outro tema, né? O senhor fez referência à questão da participação e com razão fez comentários a respeito do que seria a história da participação, a questão do plano diretor, a questão da cidade. A gente tem os conselhos, a gente já tem desde os anos 30, 40 no Brasil, né? Às vezes mais ou menos paritário, mas a gente... A minha questão aqui é o seguinte: queria lhe ouvir sobre isso, porque o plano ele não fala tão claramente, então é um momento também de explorar um pouquinho mais. Eu vi ali essa questão da organização administrativa, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Não apenas como professor da área de administração pública, mas como cidadão. Eu entendo que esse talvez seja o nosso maior déficit, candidato Walter, a participação. Tá? Eu vejo que a gente avança em elementos de transparência, a gente consegue acessar informações hoje com alguma agilidade. A gente tem alguns elementos de controle social, os conselhos que pressionam a agenda do poder público, mas se o senhor lembrar de alguma experiência na sua trajetória no Executivo, no Legislativo, me ajude. Eu lembro até de ter estado em audiências públicas que o senhor presidiu na área de segurança, quando foi presidente da Câmara de Vereadores. Sim, foi um outro programa que a gente criou, audiências públicas nos bairros,
para ouvir a população e tentar mobilizar a espécie de criação de CONSEPROS, que são Conselhos Pró-Segurança Pública. Isso, eu lembro daquele momento ali, especialmente ali, eu lembro bem, assim. Mas Infelizmente, pouquíssima gente participou. Eu fiz Isso. 4 ou 5 e desisti. Eu levei alunos da universidade para entender o que era o controle social. Lá no Simers, salvo engano Isso. meu, na Higgs, eu acho. Eu levei alunos meus ali, que era da Zona Leste. Enfim, candidato Walter. Mas, na prática, eu acho que a gente não tem mecanismos de participação efetivos. A gente tem muito controle social, muita transparência, mas delegar para a população mesmo a tomada de decisão vinculante, a gente não tem. Talvez, e é um caso emblemático, recente, né? Esse debate volta e meia aqui no Rio Grande do Sul, ele aparece na órbita estadual, na órbita municipal está escondido. A gente não tem práticas de consultar a população, não meramente consultivas, mas de uma consulta vinculante. Né? Um prefeito é eleito, uma prefeita é eleita, e governa 4 anos com o legislativo. É um modelo que a gente escolheu, exclusivamente representativo, eu lhe diria, candidato. É possível fazer diferente? E complementando, por exemplo, a gente viu recentemente o governador do estado fugindo do plebiscito e remetendo ao legislativo novamente, quer dizer, ele alterou a Constituição, solicitando que o legislativo definisse a questão da privatização da SE. Não quero entrar no tema do objeto, não é o que nos interessa, mas é a concepção. Por que o senhor entende que a gente tem muita dificuldade, ou tem enorme dificuldade de fato, estabelecer essa relação com a cidadania, no sentido de transformá-la em protagonistas, não só no voto para escolher o representante, e se é possível fazer diferente? Acho que a Nádia também tem uma pergunta conectada a isso, e aí a gente já faz o pacote e o senhor fica à vontade para responder. Uma das dúvidas, candidato, que nossa audiência tem é como que o senhor pretende dialogar com o governo estadual? Desde o primeiro dia, se eu puder ser prefeito, vou dialogar com o governador, entre outras coisas, para ir atrás de projetos cuja sinergia entre Porto Alegre e o governo do estado sejam fundamentais, como, por exemplo, a revitalização do Cais Mauá. Né? É inadmissível que a gente tenha um equipamento como aquele, que pode mudar a cara de Porto Alegre, e que precisa de uma sinergia entre o governo do estado e o município. Por quê? Porque cabe ao governo do estado a modelagem da licitação. Né? Encontrar um grande investidor, nacional ou internacional, desenvolvedor urbano, que coloque em pé aquele projeto ali. De novo, assim, a divisão esquerda e direita. O pessoal queria que fosse público estatal a revitalização do cais. Não existe isso, gente. Não tem 500 milhões para fazer um grande projeto de revitalização do cais. Em nenhum lugar do mundo isso aconteceu com esse recurso público. Tem que ser privado. Agora, ser privado não quer dizer que não vai ter gente lá dentro, que não vai ter pessoas lá dentro. Não. É que o modelo de exploração é como um shopping. O shopping, qualquer um que quiser, entra. Né? Pode entrar, deve entrar. Se o shopping não tiver pessoas, não vai entrar. Então, ali será um acesso livre e universal para todo mundo, só que vai ter bares, restaurantes, bibliotecas, livrarias, cinemas, tudo isso, que vai ter uma exploração privada. Então, eu procuraria o governador para isso. Procuraria o governador para a questão da segurança pública. O meu vice é um delegado de polícia. Nós precisamos, tu participou das audiências públicas, é uma grande preocupação que eu tenho a segurança, nós precisamos ter mais sinergia. Polícia Civil, por exemplo, o centro da cidade está tomado de comércio ilegal. É uma questão social. Eu acho que é muito difícil sair lá batendo em todo mundo, prendendo todo mundo. Mas nós temos que ter cursos de qualificação, por um lado, para as pessoas, ter mais liberdade econômica para reabrir lojas em Porto Alegre, comércio, atividades, negócios. E, por outro lado, nós temos que estancar o fornecimento de atividade de mercadoria pirata. De onde é que está vindo essa mercadoria? Então não é fazer uma guerra na rua, mas é cortar o fornecimento. Então isso nós podemos fazer com inteligência, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com a Receita Federal, e nós vamos premiar quem? O comerciante legal, aquele que paga imposto, aquele que gera emprego. Muitas vezes eu vejo o cara reclama de mim, pô, tem uma ótica, o cara bota um negócio de óculos pirata na frente da minha loja. Ele está me tirando um trabalhador legal que eu tenho aqui, uma família que eu estou sustentando. Então, isso eu tenho que ter diálogo com o governador. O professor me perguntou o seguinte, tem que ter mais participação? Sim, mas eu também não defendo a democracia plebiscitária para tudo, professor. Eu acho que isso é utópico, né? A gente achar que tudo que tenha que fazer uma consulta é complicado. Por exemplo, eu discordo, eu era líder do prefeito Fogaça, discordei dele quando ele fez o plebiscito do Pontal do Estaleiro. Porque aquilo foi um equívoco, inclusive. Era um tema técnico, poucas pessoas entendiam, estavam divididas entre o pode e o não pode, na verdade nem sabiam o que estavam votando, e hoje está aí o resultado.
Elas não estavam votando se podia construir ali ou não. Elas estavam votando se a utilização daquela área podia ser mista ou tinha que ser exclusivamente comercial. E se ela fosse mista, tinha mais contrapartida para a cidade. Quando, na verdade, 21 mil pessoas votaram e disseram que não queriam, são os do contra, que tem em Porto Alegre, e são os únicos que se mobilizam. E aí eu acho que talvez, nos últimos anos, a direita floresceu no Brasil e talvez ela tenha se apercebido disso. Que só a esquerda participava. Que só a esquerda participa. Os conselhos, por exemplo, via de regra. Essas instâncias de controle social, participação popular, é só a esquerda que participa. E eu sempre falo o seguinte, gente, você tem que participar mais. As pessoas que acreditam nos valores que eu acredito, no capitalismo, na livre... O capitalismo é a maior mola propulsora de desenvolvimento social e justiça social. Porque esse telefone que eu tenho aqui na mão, para que aconteça essa tecnologia, tem que ter estudo, em primeiro lugar, investimento em educação, tem que ter inovação, e isso aqui gera emprego. Cada vez mais um país que depende de commodity, como é o Brasil, tem que vender mais saco de soja, mais saco de arroz, mais quilo de carne para comprar tecnologia, que cada vez fica mais cara. Então, 70 experiências de socialismo ao longo do século XX, nenhuma deu certo. Por que vai dar para certo para nós aqui? Então vamos investir em capitalismo, vamos investir em liberdade econômica e a participação popular, professor. Eu defendo que ela tenha que ser feita por todos e que a direita, que é o lado que eu defendo, tenha que participar também. Como é que nós podemos aumentar isso que o senhor está dizendo? Com meios eletrônicos, por exemplo. Consultar a população com, como é que se chama, quiz? Eu quero que a gestão seja 100% eletrônica. Eu quero que, se eu tiver um buraco na rua, eu vou entrar no aplicativo da prefeitura, vou fazer a foto no buraco, eu vou saber quando que vai ser consertado e eu possa, no dia seguinte do conserto, que para mim aquele que abre já tem que fechar no mesmo dia, eu possa tirar uma foto e mandar para o fiscal, que é aquele funcionário público muito qualificado que eu falei, estimulado, que eu possa mandar para ele e ele possa saber se o serviço foi bem executado para autorizar o pagamento da empreiteira. Então, eu quero essa participação, cada vez mais o cidadão funcionando como os olhos da gestão. Eu acho que não pode ficar só... No Conselho do Plano, por exemplo, os grandes empreendimentos imobiliários da cidade, eles passam primeiro pela tecnocracia e só no final, a tecnocracia são os técnicos do município, e só no final com a população. Eu defendo ao contrário. Um grande empreendimento do Zafari, por exemplo, vai acontecer lá no bairro Nonoai. Ele tem que fazer mitigações e contrapartidas. Ou seja, ele tem que investir, fazer investimentos sociais. Bom, como é que nós vamos definir como é que é esse investimento? Primeiro tem que passar no conselho. O conselheiro que é da região chama o processo para ele, vai para lá para a região, faz uma audiência pública, escuta da região o que a região quer, e aí traz para dentro da prefeitura. E quando chegar nos técnicos, os técnicos já sabem o que a população daquela região quer. Hoje não é assim. Hoje não funciona assim. Então, esses aperfeiçoamentos, eu quero dizer o seguinte, de todos os candidatos a prefeito que tem hoje aí, o único que teve essa experiência, que tem essa experiência, que conhece essas coisas, somos nós. Ok, candidato Walter, eu quero lhe permitir aqui também falar um pouco sobre a questão da tributária, porque eu acho que é uma questão importante. Queria apenas fechar esse ciclo aqui a respeito do debate sobre a gestão, participativa, não participativa, controle social, enfim. Nós somos contemporâneos, acho que a Nádia é bem mais jovem do que nós, mas assim, esse de fato eu acho que é um tema que molesta bastante a cidadania brasileira e porto-alegrense especificamente. O senhor fez uma observação a respeito do porquê que eventualmente determinados facetas da sociedade civil não se mobilizam tanto e tal, e essa questão parece perpassar a universalidade mesmo, quando não é o poder público que... Eu lembro, o senhor fez referência aqui, é importante, o plebiscito do Pontal do Sul, ali, do estaleiro, ele é a única experiência, candidato Walter, que eu lembro do município de Porto Alegre, de 88 para cá, por exemplo, no marco da Constituição. No âmbito federal, o senhor, como eu, nós votamos lá em 92... Votamos no do armamento e foi desrespeitado... E o referendo do Estatuto do Desarmamento no tocante de comercialização. Que foi desrespeitado pela esquerda brasileira. Candidato, então a gente tem uma experiência de plebiscito em âmbito federal, uma de referendo em
Estamos em 2020. Mas é porque é difícil, em 32 anos de Professor, é que é- Constituição, é que é- nada, né? É que é difícil, isso é custoso. Eu me lembro que eu acompanhei o prefeito quando a gente estava trabalhando a questão do plebiscito do Pontal. Nós fizemos várias reuniões com a Justiça O Eleitoral. voto era facultativo naquele momento, O voto por é isso... facultativo, mas tem que ter toda uma estrutura de urna Claro. eletrônica e uma série de outras questões, pessoas serem convocadas. Não é algo simples. Hoje é mais fácil. Hoje, com isso aqui que eu estou falando, se a gente puder criar quiz para certas coisas, mas, de novo, assim, ó, eu não acredito em assembleísmo para tudo. Eu acho que muito mais... qual é a principal assembleia? É a eleição. Esse é o principal referendo. As propostas estão postas ali. É óbvio que o governante não tem que ter uma carta, uma procuração em branco para fazer tudo que ele queira, e é desejável que ele ouça e que ele tenha a participação das pessoas. Mas ele foi eleito, ele coloca uma agenda em votação, e essa agenda é escolhida. Não, perfeito. Eu acho que ficou claro. O senhor ia me perguntar sobre tributo, né? Quero lhe perguntar, porque o seu plano fala sobre isso, essa é uma dos compromissos da gestão Walter Diogo, né? Então eu queria lhe ouvir sobre a questão do IPTU. Tem uma observação muito pontual, o senhor já se manifestou várias vezes sobre isso, mas queria também lhe ouvir em relação a isso, né? O cancelamento do aumento do IPTU. Essa é uma posição fechada da candidatura, candidato? A posição fechada. Eu sou contra o aumento do imposto. Tem uma frase do Montesquieu que diz que não é possível retirar das necessidades reais das pessoas para atender às necessidades imaginárias do Estado. E não se pode pagar um aluguel para viver numa cidade. Eu já disse lá atrás que eu proporei no primeiro dia de pós-eleição ao prefeito que ele mande uma mensagem para a Câmara para fazer a suspensão do reajustamento do IPTU para 2021. Mais do que isso, eu propus em abril desse ano um projeto de lei, foi aprovado e depois o prefeito Marquesan vetou, e depois a Câmara manteve o veto do prefeito, infelizmente, um projeto que isentava de IPTU as atividades comerciais que estavam proibidas de trabalhar pelos atos do prefeito. Eu não acho correto que o cara está proibido de faturar, e aliás, a única ajuda efetiva que houve esse ano no Brasil foi a do presidente Bolsonaro com o Bolsa, com auxílio emergencial. Né? A única ajuda efetiva. Teremos algo assim, caso o senhor seja eleito na órbita municipal? Eu não posso fazer esse tipo de promessa porque a realidade do orçamento do município a gente já falou sobre ela. A promessa que eu estou fazendo aqui, e claramente não tenho titubeado a respeito disso, é cancelar o aumento do IPTU. Bolsa não é a minha... Eu acho que a Bolsa foi importante nesse momento, mas a minha visão é aumentar a oferta de emprego e qualificação para o mercado de trabalho. Essa é a minha visão de mundo. Agora, bom, mas de onde é que compensa a renúncia que vai haver com esse não aumento? Prefeitura de Porto Alegre, eu estimo, deva ter mais de 2.000 imóveis. Esse é um dado que nem eu, que sou vereador há 3 mandatos, que fui 2 vezes, fui 3 vezes, aliás, 3 vezes já, integrante da Comissão de Economia e Finanças, tenho. É uma caixa preta. Nós não sabemos quantos imóveis de fato a prefeitura tem. Mas eu estimo que a prefeitura tenha algo em torno de mais de 3 bilhões de reais em imóveis. Tem uma coisa que foi instituída lá atrás, que se chama Investe-Poa. É um fundo de participação em investimento. Várias cidades do mundo operacionalizam iniciativas dessa natureza. Como é que faz? Tu pega todos esses imóveis que a prefeitura tem e joga ali para dentro. Uma parte desses imóveis tu vende, que tu possa fazer dinheiro. Uma parte desses imóveis tu faz parcerias. Ou seja, tu desenvolve... Eu vou dar um exemplo. Na frente da Câmara Municipal, embaixo dos trilhos do aeromóvel, tem os antigos hangares que eram as oficinas do bonde. São lindos aqueles prédios. Você sabe o que tem ali hoje? Uma fábrica de bueiro do DEP. É num dos lugares mais nobres da cidade. Aquilo ali, se nós chamamos uma desenvolvedora urbanística, nós podemos fazer ali bares, teatros, bibliotecas, restaurantes, um centro cultural. Eu vi isso em outros lugares do mundo. Um mercado de gastronomia, por exemplo, como um Italy e outras coisas. Quem não conhece, eu recomendo que procure aqui na internet. Eataly, que se chama, né? É um shopping de gastronomia inspirado nas coisas italianas, assim. Mas projetos dessa natureza, inovadores. Se nós colocarmos em pé o Investe-Poa, professor,
Dou outro exemplo, o prédio que eu fui secretário da SMIC, na entrada do túnel da Conceição. Está abandonado ali, virou moradia de morador de rua. Se nós pegarmos uma grande construtora da cidade, a Melnick, a Maiojama, uma outra, e propusermos para eles, vamos desenvolver aqui um centro médico, está do lado da Santa Casa. Aquelas lojas ali, o município ficar com uma parte, 30%, 40% vender. Ao invés de gastar 12 milhões de reais por ano que a gente gasta hoje a prefeitura, nós vamos ter recurso. E esse recurso, o aumento do IPTU representa um acréscimo de algo em torno de 300 e pouco, quase 400 milhões no orçamento, ao longo dos 4 anos que ele for implementado. Nós temos, por outro lado, mais de 3 bi em um dinheiro que está parado, que o município tem e que não operacionaliza. Então, eu acho que o município tem que fazer um dever de casa nesse sentido, antes de aumentar imposto, é fazer esse dever de casa, gerar esse recurso. Walter, caso o senhor não seja eleito, pretende apoiar alguém no segundo turno? Eu acho que é da natureza política. Eu, certamente, caso eu não seja eleito, eu vou me vincular àquele que ideologicamente tenha mais afinidade com a visão de cidade que nós defendemos, desde que possam ser pactuados compromissos, que são esses compromissos que a gente defende. Acabar as obras da Copa, Severo Dúlios, Avenida Tronco, para mim é prioridade. Né? Avançar na questão de um serviço público mais eficiente, ter meritocracia, ter plano de carreira, diminuição de impostos. Todas essas questões, para mim, são compromissos. Candidato Walter, eu acho que a gente conseguiu explorar bastante o seu plano de governo, espero que tenha contribuído aí para a sua campanha, para a campanha à Prefeitura de Porto Alegre de forma geral. Esse é o papel aqui do Porto Alegre 24 horas. Queria lhe dar agora 2 minutos para fazer uma saudação final, se despedir dos seguidores da página, do portal, e agradecer pela gentileza de ter atendido o nosso convite. Pois não. Eu agradeço muito a vocês, agradeço a quem nos acompanhou. A gente tem uma vida pública limpa, uma trajetória transparente, de dedicação à cidade. Eu sempre tenho dito o seguinte, eu não acredito que possa ser prefeito aquele que não tenha conhecimento administrativo nem conhecimento da cidade, e é por isso que a gente pede uma oportunidade. Porto Alegre foi administrada há 16 anos por um modelo, esse modelo chegou à sua exaustão lá atrás, não é mais possível caminhar para um tamanho de modelo de inchaço da máquina pública dessa forma. Depois de 16 anos por outros 4 candidatos que hoje estão se enfrentando aí, que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram, e a gente representa uma alternativa diferente. E é isso que a gente pede. Porto Alegre desenvolvida, justa, fraterna, com empreendedorismo, com liberdade econômica, com segurança pública, com o delegado Diogo que está ao meu lado. A gente ama Porto Alegre, a gente pede a cada um de vocês, a todos aqueles que sabem que a cidade pode ser muito melhor, exatamente essa oportunidade para melhorar a nossa cidade. Muito obrigado. Nós estamos chegando ao fim de mais uma entrevista, a 5ª entrevista, né, da sabatina dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Agradecemos a participação do candidato Walter, do PSD. Professor, obrigada pela entrevista, pelas perguntas. E lembrando, pessoal, que serão 3 semanas de sabatina. Vai até novembro. E aí nós começamos dia 19 de outubro, com Rodrigo Maroni, do PROS, dia 20 de outubro, na terça, com Montserrat Martins, do Partido Verde. Na quarta, foi a vez do Luiz Delvair, do PCO. Ontem, quinta-feira, dia 22 de outubro, Fernanda Melchiona, do PSOL. E hoje tivemos aqui, entrevistando, conhecendo um pouco mais o plano de governo do candidato Walter Nauguestein, que é do PSD. Segunda-feira que vem, dia 26 de outubro, teremos Manuela Dávila, do PCdoB. Na terça, dia 27 de outubro, Gustavo Paim, do PP. Na quarta, dia 28 de outubro, Juliana Brizola, do PDT. Na quinta, dia 29 de outubro, Sebastião Melo, do PMDB. E na sexta, o dia 30 de outubro, João Derli, do Republicanos. E na última semana, iniciando o mês de novembro, na terça teremos, o dia 3 de novembro, José Fortunati, do PTB. Na quarta, dia 4 de novembro, Júlio Flores, do PSTU. E na quinta e último dia da nossa sabatina, teremos Nelson Marquesan Júnior, o atual prefeito que vai tentar a reeleição. Ele é do PSdoB. Agradecemos, então, a audiência e segunda-feira que vem estamos de volta. Um abraço, então, e um bom final de semana. E agradecemos também a GT Produções e a Estratégia, porque essa sabatina é promovida por essas empresas. Um abraço, pessoal, bom final de semana. Fiquem atentos
a nossa próxima semana de sabatina e conheça um pouco mais, né, do plano de governo, dos candidatos, para ter um voto mais consciente. E é isso. Tchau.